Essa apresentação consiste no trabalho final da nossa disciplina Sistemas Operacionais, do nosso curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fazemos parte do Campus Piripiri, do IFP. O nosso grupo é composto pelo Cairon, o Cícero, que sou eu, o Ian Pedro e o Matusalém Alves. Inicialmente, iremos falar um pouco sobre o gerenciamento de memórias e alguns sistemas específicos, como o FAT, o NTFS, SXT4, NFS, Overlay FS, HDFS. Iniciaremos falando um pouco sobre o FAT, File Allocation Table. Esse sistema foi desenvolvido pela Microsoft e é amplamente utilizado por sua simplicidade e compatibilidade com diversos dispositivos, como pendrive, cartões de memórias e até mesmo sistemas embarcados. O FAT ele funciona organizando os arquivos em uma tabela chamada File Allocation Table, que registra quais partes do disco estão ocupadas e quais estão livres. Ele também gerencia a alocação dos arquivos dentro da região de dados, garantindo que cada arquivo seja armazenado corretamente. Sobre os tipos de FAT, existem três principais versões, que é o FAT12, que era muito utilizado em disquetes, que tem um limite máximo de 32 MB, o FAT16, que suportava até 2 GB de partição, era utilizado em sistemas mais antigos, é claro, e o FAT32, que ainda é muito utilizado hoje, permitindo partições de até 2 TB, mas com a limitação de arquivos de até no máximo 4 GB. Ele é muito utilizado em pendrives, cartões SDs ou micro SDs. O funcionamento do FAT é relativamente simples. Quando o arquivo é criado, ele é armazenado em clusters livres e caso precise de mais espaço, o FAT cria em uma espécie de lista encadeada vínculos. Porém, essa estrutura também tem alguns problemas, como a fragmentação, que pode deixar o acesso aos arquivos mais lento. Explanando um pouco sobre as vantagens, podemos destacar, claro, sua compatibilidade com vários sistemas e dispositivos, além de ser leve e eficiente para equipamentos com poucos recursos. No entanto, ele também possui desvantagens, como a falta de segurança, já que não possui controle de permissões como o NTFS, e a limitação no tamanho de arquivos, especialmente no FAT32. Se compararmos com outros sistemas, como, por exemplo, o EXFAT e o NTFS, o FAT se mostra menos eficiente para grandes volumes de dados, mas continua sendo uma escolha válida para dispositivos portáteis e sistemas que priorizam a compatibilidade em vez de segurança e desempenho avançado. Como podemos observar na tabela, o FAT16 e o FAT32 têm uma baixa segurança, já o NTFS e o EXFAT têm uma segurança mais alta e uma compatibilidade mais alta com outros dispositivos. E para concluir, o FAT continua sendo relevante, mas tem sido substituído por outras alternativas mais modernas, como é o exemplo do EXFAT, que remove algumas das limitações do FAT32, e o NTFS, que oferece maior segurança e melhor gerenciamento de espaço. Porém, por sua simplicidade, o FAT ainda é muito utilizado em mídias removíveis e sistemas embarcados. Olá pessoal, me chamo Cairon. Eu vim hoje explicar sobre o NTFS, New Technology File System. O NTFS é um sistema desenvolvido pela Microsoft, um sistema de gerenciamento de arquivos. Ele foi introduzido pela primeira vez no ano de 1993, no Windows NT. Ele é projetado para proporcionar melhorias significativas em relação aos sistemas de arquivos anteriores e acabou se tornando o sistema de arquivos padrão para as versões mais modernas do Windows, Por exemplo, o Windows 10, 11 e as 3 últimas versões do Windows Server, por exemplo, que é o 2022, 2019 e 2016. Relacionado à estrutura do NTFS, ele tem o boot sector, que é onde vão ter as informações sobre o sistema de arquivos, a file allocation table, a tabela de alocação de arquivos, que vai mapear os clusters do disco onde são armazenados os dados, os metafiles, que contém as configurações especiais ali que são utilizadas para gerenciar o sistema de arquivos, e os clusters, que é a unidade que é utilizada pela NTFS para fazer a separação, fazer a divisão dos arquivos. Relacionado à estrutura do NTFS, ele tem o file records, cada arquivo e diretório dele, nesse sistema de arquivos, é representado por um registro, certo? Os index, ele utiliza esses índices para melhorar a eficiência na busca de acesso aos arquivos, as instruções de segurança, que vai armazenar informações sobre permissões e controle de acesso dos arquivos, e as transaction logs, que ele vai utilizar o sistema de log para garantir a integridade. Falando um pouco mais sobre o NTFS, ele é um sistema que fornece um conjunto completo de recursos. Ele vai ter várias funcionalidades voltadas à segurança, ele vai utilizar os logs que permitem fazer uma recuperação ali dos arquivos em caso de uma falha do sistema, por exemplo, que é muito importante. A segurança também é reforçada graças à ACL, que é a lista de controle de acesso, que é aquela parte onde a gente define quais usuários ou quais grupos da organização ou que utilizam o computador vão ter acesso a cada diretório de dados, a cada arquivo. Isso é muito importante em uma organização, até mesmo para o pessoal, um computador compartilhado, para fazer a gestão da segurança. Ele tem suporte para a criptografia da unidade de disco, que é o famoso BitLock, que ele vai criptografar o disco, na qual, na hora de você formatar, utilizar o disco em outro dispositivo, as informações vão estar protegidas com criptografia,
certo? Aí, no caso, para utilizar ele novamente, você precisa ter o acesso. Ele tem suporte a arquivos grandes e consegue fazer gerenciamento de um grande volume de dados, né? Eles podem variar, podem chegar até 16 terabytes de tamanho no cluster padrão, certo? Que é o mais comum, podendo chegar até 8 petabytes no tamanho máximo do cluster, já que essa questão de tamanho de arquivo e gerenciamento é definido pelo tamanho do cluster, no caso do NTFS. Outra característica interessante também é o tamanho máximo dos arquivos, né? Pode chegar até 255 caracteres, que é uma característica importante desse sistema. Além disso, como eu já havia dito anteriormente, ele tem uma forte compatibilidade com os últimos sistemas do Windows, tanto de uso pessoal, quanto os sistemas que são gerenciadores de servidor, né, do Windows, no caso é o Windows Server 2022, 2019 e 2016. Além disso, outra característica muito interessante do NTFS é a questão do sistema de cotas para disco, na qual você pode fazer uma divisão do seu disco, do local de armazenamento, em cotas, né? Nomeá-las, fazer a criptografia de parte delas, deixar com acesso restrito, são características interessantes. Por ser padrão da Microsoft, o Windows é um sistema muito utilizado em empresas, né? Ou seja, todas essas características ajudam bastante, por exemplo, a área de TI, né? Tecnologia da informação, a área de suporte e de controle da parte de segurança da organização. Você definir permissões, restringir acessos, isso tudo é muito importante e é possibilitado graças ao NTFS, né? Que é padrão do Windows. Entre as suas vantagens, né? Temos a questão de seguranças e permissões, a criptografia dos arquivos, suporte a arquivos e volumes grandes, como eu falei, a recuperação de dados, possibilitada pelos logs, né? O journaling, e a compressão de arquivos, também já são as vantagens, são características notáveis desse sistema. Já as desvantagens incluem a complexidade, né? Ele por ter várias funcionalidades, não é um sistema tão simples de ser implementado. O seu desempenho em dispositivos menores pode ser afetado, pode ser impedido justamente por essa questão da quantidade de funcionalidades. A compatibilidade, ele é um sistema que é extremamente compatível com Windows, só que ele não tem tanta compatibilidade como o macOS, por exemplo, ou o Linux. E a questão do desempenho de compressão e criptografia, já que ele utiliza essas duas características, isso pode acabar afetando um pouco o desempenho do sistema. Em resumo, ele é um sistema bem avançado, ele vai oferecer combinações excelentes para uma organização ou para um usuário comum, o que vai tornar ele ideal para várias situações dos ambientes modernos, né, de computação, seja no dia a dia de um usuário particular ou de uma empresa. E aí galera, meu nome é Matusalém e hoje eu vim falar sobre o ext4, que é um acrônimo para For Extended File System. Bem, ele é um dos principais sistemas de arquivos utilizados nas distribuições do Linux. E como contexto, ele foi lançado em 2008 como sucessor do ext3 e ele oferece melhorias significativas, como por exemplo, maior desempenho, suporte a arquivos maiores e menor fragmentação dos dados. Contextualizado o que o ext4 é, vamos ver como é que ele é estruturado e como é que ele funciona. Bem, primeiro, é importante entender que o ext4 ele organiza os dados em grupos de blocos. E dentro desses grupos a gente tem alguns componentes principais, como por exemplo o superbloco, que é responsável por armazenar as informações dos arquivos, como o tamanho e o estado dele. Os inodes, cada arquivo tem o seu próprio inode e guarda os metadados daquele arquivo, como permissões e data de modificação, por exemplo. O bitmap de blocos e nodes controla quais blocos estão livres ou ocupados. E a tabela de alocação de blocos, que ajuda a organizar os arquivos no disco. Agora que a gente entendeu aqui como é que funciona essa estrutura, a gente tem que ver como é que são as variações, as possíveis variações que existem do ext4. Bem, embora ele não tenha uma versão distinta da sua própria distribuição, como os outros sistemas de arquivos, ele pode ser configurado de forma diferente, como no modo Extents, que ele vai usar blocos contíguos para melhorar o desempenho, e o Journey configurável, que pode ser ajustado para priorizar a segurança ou velocidade. Dos principais recursos, a gente tem o Extents, que em vez de alocar blocos individuais, o ext4 agrupa blocos contíguos de dados, reduzindo fragmentação e acelerando o processo de acesso àquele arquivo. A alocação tardia, que ao invés de gravar os dados imediatamente depois da finalização, o sistema espera até ter mais informações para fazer uma escrita otimizada. O Journey, ele cria o registro das operações que foram feitas naquele arquivo antes de gravar ele no disco, evitando assim perda de dados em possíveis casos de falha. E ele tem suporte a arquivos e sistema grandes, ou seja, partições. O ext4 ele pode lidar com arquivos de até 16 TB e sistemas de arquivos com até 1 EIB. Agora, comparando com outros sistemas de arquivos, por exemplo, o NTFS, o ext4 e o NTFS no Windows possuem journaling para evitar corrupção de dados, mas o ext4 ele tem um desempenho otimizado para Linux, por isso a sua popularidade, enquanto o NTFS tem melhor compatibilidade com sistemas Windows. Visto agora como é que ele funciona, a comparação mais simples com um outro sistema de arquivo, vamos para as vantagens. Como vantagem, ele tem várias, que explicam a sua popularidade em distribuições Linux, como ele tem um desempenho superior ao seu antecessor, ele tem uma redução significativa na fragmentação dos arquivos, ele tem suporte a arquivos e partições muito grandes, como mencionei anteriormente, ele tem um mecanismo de journaling para maior segurança, e ele tem retrocompatibilidade, ou seja, você pode migrar os seus dados antigos para esse novo sistema de arquivo. Diferente do FAT, que tem um limite de 4 GB de arquivo, o ext4 suporta arquivos muito maiores, sendo ideal para sistemas mais modernos. Entretanto, como tudo na tecnologia, o ext4 também tem algumas limitações. São as suas desvantagens. Primeiro, ele não é um sistema de arquivos distribuído como o NFS ou o HDFS.
ele não possui compressão de arquivos nativa como o NTFS, e ele pode não ser a melhor escolha para sistemas que precisam de sobreposição dinâmica de arquivos, como o Overlay FS. Em comparação com o NFS ele permite compartilhamento entre vários arquivos, entre vários computadores em rede, né? Enquanto o ext4 ele é mais focado em discos locais. E do Overlay, o Overlay ele é autoexplicativo, ele é melhor para sistemas sobrepostos, como em containers, só que o ext4 ele é mais adequado para armazenar arquivos de forma permanente. Por fim, a gente vai recapitular o que a gente aprendeu. O ext4 é um sistema de arquivos confiável e eficiente e amplamente utilizado nas distribuições do Linux. Ele é uma excelente escolha para usuários domésticos e servidores básicos, mas como sistemas NFS e HDFS são melhores para armazenamento distribuído. E bem, eu espero que a apresentação desse sistema de arquivos tenha ajudado. Agora eu vou falar um pouco sobre o NFS, o Network File System. O NFS é um sistema de arquivos distribuído, né, desenvolvido pela Sun Microsystems. Ele permite que os usuários acessem os arquivos em uma rede de forma semelhante a arquivos locais, ou seja, você tem os arquivos ali no seu computador, mas estando em uma rede com o NFS configurado, você pode acessar os arquivos do computador de um colega de trabalho, por exemplo, de um chefe ou supervisor, onde tem arquivos que você precisa utilizar, você vai conseguir fazer o uso deles, o manuseio, como se eles estivessem no seu computador, mas na verdade eles vão estar sendo compartilhados, acessados via rede. A estrutura do NFS, né? Ele vai possuir o servidor, a máquina que vai estar hospedando ali os diretórios, os clientes, que são os usuários, né, que vão pedir acesso ao servidor, o Mount Protocol, protocolo de montagem, que vai ser utilizado para estabelecer essa conexão entre cliente e servidor, o Remote Procedure Call, que é o protocolo que o NFS utiliza para a comunicação entre o cliente e o servidor. Ele vai acabar permitindo que o cliente envie requisições, né, para o servidor e receba respostas, facilitar a transferência dos dados. Entre as vantagens do NFS nós temos a transparência, ou seja, você tem acesso ali aos arquivos, à rede de forma bem transparente. É um sistema de gerenciamento de dados altamente compatível, ele vai nos sistemas baseados em Unix e Linux, ou seja, abrange o macOS, o Windows e o Linux, são os três principais SOs. A centralização de dados, você consegue juntar tudo em uma máquina só, digamos assim, para ser acessado de forma distribuída posteriormente. A escalabilidade é algo que você consegue expandir facilmente assim, em uma organização, em uma pequena empresa. E a gente consegue implementar nas versões mais recentes o gerenciamento de permissões, que é semelhante ao NFS, ou seja, você vai conseguir definir quem pode ter acesso ou não àquele arquivo, isso também é possível. E o desempenho, já que é algo em rede, acaba tendo um desempenho superior a sistemas de gerenciamento que trabalham que são online, por exemplo, ou dependendo do uso, até mesmo os comuns, né, os que são finais dos usuários, por exemplo, o NTFS. Essa questão de desempenho, justamente por causa do desempenho, o NFS é utilizado em empresas que trabalham com mídia, por exemplo, que costumam ser arquivos grandes, que demorariam mais se fosse somente via internet, por exemplo, Wi-Fi, e eles são utilizados graças a esse desempenho, essa eficiência na transferência de dados entre uma máquina e outra. Já as desvantagens, a segurança. Se não for configurado corretamente, o NFS ele pode apresentar algumas vulnerabilidades, principalmente se tratando de rede. O seu desempenho ele vai ser um pouco limitado se a rede for lenta, né, a rede cabeada. Ele é um pouco complexo de ser configurado e devido à possibilidade de acesso simultâneo dos arquivos, podem ocorrer problemas de sincronização, né, que é uma das desvantagens apresentadas. E por último, esse sistema ele vai depender totalmente da rede. Então se der um problema na rede, você fica sem essa questão dos arquivos, compartilhamento de arquivos. Por fim, o NFS ele se apresenta como uma ferramenta muito boa para compartilhamento de arquivos, né, nos ambientes que possuem rede cabeada, por exemplo. Ele vai ser ali eficiente e flexível no gerenciamento. Aí cabe ao administrador, né, responsável por esse sistema na organização, definir se essas características vão ser suficientes para atender o que ele precisa. Falando aqui a respeito do sistema de arquivos, de dois sistemas de arquivos, né, o Overlay FS e o HDFS. Tá, eu trouxe inicialmente um sumário, né, dos temas que eu vou estar abordando a respeito desses dois sistemas de arquivos: a definição, a estrutura, o funcionamento, né, os benefícios, a configuração, né, e no final uma conclusão. A respeito da definição, né, do Overlay FS, a gente tem que é um sistema de arquivos empilhável, né, do Linux. Aqui eu abordei até o termo em inglês, né, Union File System, né, nativo do Linux. Ele permite sobrepor um sistema de arquivo sobre o outro, né, criando dessa forma um ambiente dinâmico e eficiente, sem modificar a estrutura original. Né. Vou trazer aqui agora a respeito do funcionamento, né, da estrutura dele, e eu trouxe aqui também os principais componentes dele. Tá? A gente tem primeiro o lower dir, que é o diretório inferior, que é a camada inferior, né? E normalmente ela é só de leitura. O upper dir, que é onde contém as modificações feitas pelos usuários, né? E ela também é gravável. O work dir, que ele é usado pelo kernel para processar as operações. O merget, né? Que é o ponto de montagem onde a gente acessa tudo como um único sistema de arquivos, né?
Uma das características, né, mais interessantes a respeito do OVLFS é o Copy on Write, que é abreviado COW, né? Que é quando um arquivo do OverDIR precisa ser modificado, né? Como é que ele faz isso? Ele é copiado para o OverDIR, que é a camada onde tem as modificações, onde ocorre a edição, né? E mantendo o original intacto, é como se estivesse fazendo uma cópia, né? Uma troca. Dessa forma, ele vai trazer várias vantagens, né, os benefícios que eu trouxe aqui. A eficiência, ele vai evitar a duplicação desnecessária de arquivos, a velocidade, né, já que só as mudanças que vão ser copiadas, a flexibilidade, né, a segurança também, para o sistema base permanecer intocado, o uso, né, em containers, onde ele é usado, a escolha ideal para o uso do OVLFS é em tecnologias Docker, que é o uso de containers, né, onde cada container é baseado em camadas empilháveis, né, e para sistemas live, com distribuições, como distribuições Linux, né, que rodam sem nenhuma instalação. A respeito da configuração do OVLFS, ela é simples, né, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. A gente vai criar os diretórios necessários, né, que é o lower, o upper, o worker e o merged, né, e vai montar o sistema com um único comando. Vai combinar esses componentes. O lower e o upper que vai formar o merged. Eu trouxe aqui essa exemplificação. Né. De conclusão, a gente tem que o OVLFS ele é uma solução poderosa, tá, e flexível, porque ela vai ser adotada principalmente por sua eficiência e por sua segurança, né, como falei anteriormente. Seja, né, para otimizar containers ou criar qualquer tipo de ambiente dinâmico. Né, ela desempenha um papel de forma essencial no mundo onde se utiliza o Linux. Né. A respeito agora do HDFS, né, ele é um sistema de arquivos distribuído, né, de forma projetada, né, para lidar com grande volume de dados, né, e ele é essencial no mundo do Big Data, onde a gente vai ter que ele garante armazenamento eficiente e seguro para aplicações, né, que exigem uma escalabilidade e alta, né, disponibilidade. A respeito da estrutura, do funcionamento, a gente tem que ele segue o modelo Master Slave, né, onde a gente tem os componentes, os elementos principais, o Name Node, que ele vai gerenciar os metadados, os Data Nodes, que ele vai armazenar os blocos de dados, o Secondary Name Node, que ajuda a manter a estabilidade do sistema. Para garantir a segurança, os arquivos são divididos em blocos grandes, né, geralmente de 128 por aí, ou mais, né, e são replicados, né, de forma em vários Data Nodes, que ele vai dessa forma ele vai evitar perda de dados, mesmo se um nó falhar. Então, mesmo se você tiver a falha de um nó, ele vai evitar qualquer tipo de perda de dados. A respeito dos benefícios do HDFS, ele oferece diversos benefícios. Eu priorizei só alguns, mas são vários. A primeira, né, o primeiro benefício, a escalabilidade, porque ele permite armazenar petabytes de dados, né, uma alta disponibilidade, já que os dados são replicados, e eficiência, né, pois otimiza as leituras e processamento de grandes volumes de informação. Ele é amplamente utilizado por empresas, né, como o Facebook, o Twitter, se eu não me engano o YouTube também, para eles fazem, né, utilizando o HDFS, uma análise de dados e machine learning, que é o aprendizado de máquina. De forma de conclusão, né, a respeito aqui também da configuração, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Para concluir, né, o HDFS ele é um dos pilares do Big Data. Ele é essencial para empresas que lidam com grande quantidade de informação e necessita de um sistema confiável e rápido. Então, dessa forma, o HDFS, utilizado no Big Data, muitas empresas utilizam-se do HDFS por conta desses benefícios, da escalabilidade, da disponibilidade e da eficiência. Com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação sobre sistemas de arquivos e registramos nosso agradecimento ao professor Michael Sampaio, que atualmente ministra a disciplina de Sistemas Operacionais durante o segundo módulo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no IFP Campus Periperi. Ficamos por aqui e até a próxima.